Por 5 anos eu estive esperando por esse filme com um olhar bem preocupado, visto que o estúdio que estava produzindo ele faz filmes que, bem, não são exemplo de excelência. Após alguns anos é revelado os visuais, depois as estranhas escolhas para as vozes dos personagens e os trailers que cada um que lançava parecia estar mais incrível que o outro. O meu olhar preocupado começou gradativamente a desaparecer e eu fiquei esperançoso por um filme da Illumination pela primeira vez. E depois de tudo isso, finalmente o filme do Mario, não esse, a gente não fala sobre esse, lançou e os críticos odeiam. Como opinião sobre ele, definitivamente não é ruim, mas também tá longe de ser bom. O filme acompanha a história dos irmãos Mario e Luigi, que vivem no Brooklyn como encanadores, que após encontrar um cano verde, acabam em um mundo totalmente novo. Agora separados, Mario tem que encontrar o seu irmão em uma aventura pelo reino dos cogumelos. Como dá pra ver, a história é bem simples e foi aí que os críticos ficaram incomodados. Qual a minha opinião sobre tudo isso? Uma história simples não significa que vai ser ruim automaticamente. Além disso, é Mario, os jogos não tem muito uma história afinal. Mas mesmo assim o que temos aqui não é muito bom. Como eu falei, o problema não é a simplicidade, mas sim a falta de foco que a história tem. O filme troca de foco a cada minuto, que começa a realmente incomodar, visto que o filme é relativamente curto. Não temos muito tempo para se conectar com esse mundo e os personagens de tão rápido que as coisas acontecem nesse filme. O filme meio que é dividido em 6 partes e nenhuma delas recebe o tempo merecido, tirando a metade do filme, que foi genuinamente uma boa aventura. Eu diria que o filme vai ficando melhor ao decorrer de cada uma dessas partes, sendo o começo bem sem graça e não tendo muita relação com o resto do filme, e o final sendo bem energético e divertido. E sim, eu como nerdola que sou, amei todas as referências aos jogos, pois tem umas coisas bem obscuras aqui. São tantas que fica até difícil de acompanhar a quantidade de pequenos detalhes em cada cena. Mas quando você percebe que as referências são a única coisa que o filme tem a oferecer, é aí que você vê que isso não é um filme. É só uma enorme propaganda. E esse é o grande problema desse filme. A narrativa é dessa forma fragmentada para que o máximo de referências sejam enfiadas no filme. O que é uma pena, pois com um mundo como o do Mario daria pra fazer um ótimo filme sobre. Mas o resultado dessa parceria diabólica é só um filme sem graça e forçado. Eu acho muito engraçado como mesmo com uma biblioteca gigantesca de arranjo feitos para os jogos do Mario, eles sentiram a necessidade de colocar música dos anos 80 no filme. Que pra mim acaba sendo mais um resultado dessa parceria, visto que é bem comum a utilização dessas músicas da cultura pop nos filmes da Illumination. Mas deixando de lado essas músicas, a trilha sonora por si só também não é muito boa. Grande parte dela é composta pelos lendários arranjos dos jogos, mas ela se encontra muitas vezes trocando os arranjos de forma tão rápida para acompanhar a referência que aparece na tela que chega a ser desnorteante. Isso é consequência, mais uma vez, sobre eles quererem enfiar o máximo de referências nessas 1h30 de filme. E uma coisa que me incomodou bastante nesse filme foi o estilo de animação que eles utilizaram. A internet entrou nesse consenso que a animação é muito boa e divertida de se ver, e eu não nego isso, ela é boa. O meu problema vem com ela não ser nem um pouco parecida com as dos jogos. Os jogos do Mario têm esse visual bem característico dele, com formas bem simples e um mundo muito colorido. E ver tudo isso trocado por realismo dói bastante. A animação chega a ser tão perfeita que é desinteressante de se olhar. E isso chega a ser um problema por causa do estúdio que estava fazendo. Mas pelo menos os outros filmes da Illumination se passavam no mundo real, com exceção do Lorax. E sim, eu odeio o Lorax mais que qualquer um nesse mundo, mas pelo menos a animação era bem parecida com o livro, tendo um mundo bem estilizado e carismático. Não é que a Illumination não consegue fazer algo mais estilizado, é que eles não querem mesmo. E o pior é que eu não tenho muito o que falar sobre ele. A história é bem genérica e caótica de forma bem ruim, os personagens são bem sem graça, o filme pode até ser engraçado, mas metade do tempo é o humor nada inspirado da Illumination, e os visuais, mesmo que impressionantes de um ponto de vista técnico, são o completo oposto do que o material original quer passar. E as referências, mesmo sendo divertidas de se olhar e comentar, só estão lá no sentido de ter referências e não de contar uma boa história, o que definitivamente não era o filme que a maior franquia do mundo dos jogos merecia. Eu realmente estava esperando bastante sobre esse filme, visto que as recentes adaptações de jogos para o cinema e televisão estão sendo ótimas. Sim, as referências são muitas e é bem legal ficar apontando pra tela quando o rap do DK aparece. Mas quando você percebe que as referências é a única coisa que esse filme tem a oferecer, é aí que tudo começa a ficar mais claro. Esse não é o filme que a gente, como fãs de longa data, mereciam. É o filme que as duas gigantes querem que a gente assista. 5 de 10. O meu nome é Granálises e muito obrigado por assistir. Muito obrigado por ter assistido mesmo. Eu sei, eu não tenho postado nada e eu não tenho nada pra apresentar daqui a alguns meses mesmo. Isso aqui tá sem roteiro e tudo mais, eu só vim dizer que agora eu tô no processo de mudar a identidade visual do canal, né, criar esse personagem aí, esse aí é o P, deem oi pra ele, deem oi pro P, por favor. Como esse canal vai funcionar agora é de que o conteúdo que eu tô fazendo nesse exato momento, ele vai virar o conteúdo secundário do canal,
enquanto eu produzo os vídeos, meio que uns documentários ou análises mais aprofundadas de arte, né, de vídeos, de artes e jogos e músicas e álbuns de música que eu gosto. Como eu falei, eu não tenho muito o que apresentar sobre esse novo conteúdo, pois por enquanto eu só tô montando a identidade visual do canal. Espero que vocês tenham paciência, eu prometo que o conteúdo vai valer a pena, e é isso, muito obrigado por assistir.